Fala galera, Robson Lima aqui com mais esse vlog, tudo bem? Eu tava olhando as estatísticas daqui do canal e eu descobri que um dos vídeos mais assistidos assim consistentemente são os 2 vídeos sobre hábitos e campo que eu fiz. São conceitos do Pierre Bourdieu, um sociólogo famosíssimo, né? Praticamente o novo clássico das ciências sociais, junto com Weber e Marx e Durkheim. E apesar de serem vídeos antigos, com um set de voz bem diferente, eu tava bem mais novo, enfim, são vídeos que as pessoas gostam muito. Então eu comecei a pensar, poxa, vamos desenvolver mais o Bourdieu então, porque eu penso que talvez as pessoas cheguem aqui, vejam aqueles 2 vídeos e pensem, poxa, não tem mais Bourdieu? Eu já ouvi muito isso. Então eu decidi, quer saber de uma coisa? Vamos falar mais de Bourdieu, né? Eu já tô tanto falando de política e não sei o que, e não é como se eu fosse deixar de fazer isso, mas esse aqui é um canal de sociologia que também tem essa ideia de fazer aulas e coisas mais ponderadas e tal, e vamos fazer isso. Eu vou trabalhar com a ideia que você já viu esses 2 vídeos que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card, tá? Então você vai poder ver os vídeos e tal, e depois eu vou colocar esse vídeo aqui junto com os outros numa playlist também, vou deixar o link na descrição. Então eu realmente vou meio que pegar o trem andando aqui e vou ter que não pular a parte de explicar o que é hábitos, o que é campo, e ir trabalhando com isso, ok? Beleza. A ideia toda de hábitos e campo e falar dessas coisas todas era a resposta que o Bourdieu tinha àquela velha questão das ciências sociais sobre o que é mais importante, o indivíduo ou a sociedade, a estrutura ou a pessoa, sabe, o ator social ou entendeu? Os processos. Isso é uma das grandes questões das ciências sociais de modo geral, tá? E a resposta do Bourdieu para isso foi dizer as 2 coisas. Basicamente é para isso que serve toda a teoria dele, tá? Ele junta ao mesmo tempo etnografia, aquela coisa do micro e tal, com as análises macro das estruturas, da economia, não sei o que. Esse é o grande lance do Bourdieu. Isso é fundamental para você entender qualquer coisa que você vai ler dele. Beleza. O relacionismo metodológico, ele vai se opor tanto a um subjetivismo metodológico, que enxerga as pessoas na sua especificidade, o que é legal, mas faz isso de tal forma que desfoca o global, o geral, dessas relações, assim como eu colocando a minha mão aqui na câmera, aí ela começa a ficar super definida, mas o meu rosto lá atrás fica embaçado. Pois é, desse jeito. O objetivismo metodológico já é meio que o contrário. Ele olha para o macro, para a estrutura, de um jeito bem legal, mas ele perde de vista a agência do sujeito individual. Fica parecendo que a pessoa, enquanto pessoa, não tem poder nenhum naquele sistema, ela está condenada a ficar naquela situação e acabou. E Bourdieu coloca tanto o Durkheim quanto o Marx nessa abordagem, curiosamente falando. Ele pensa que apesar dos méritos que os 2 tiveram em termos de método, etc., de entender a sociedade, né? O Durkheim com toda aquela teoria lá no Divisão do Trabalho Social, aquela coisa quase funcionalista mesmo, né? De tudo tem seu lugarzinho e tal. Não é funcionalista especificamente, mas é só como se fosse, né? É o Talcott Parsons que vai desenvolver mais essa ideia do Durkheim como funcionalista. E o Marx com aquela coisa da estrutura, superestrutura, né? E aquela coisa que vocês conhecem. Eu tenho vídeos sobre Marx, inclusive cards e tal. Tem uma playlist específica de Marx, Durkheim e Weber. Então, o Bourdieu olhava para essas coisas e pensava, ok, você tá certo e você tá certo, mas também tem certas coisas que eu não concordo com nenhum nem outro, entendeu? E meio que foi aí que o Bourdieu começou a pegar o machado metodológico dele, cortar umas árvores e começar a capinar um caminho ali no meio da mata. Vamos dizer desse jeito. De modo geral, o problema é que esses modos objetivistas esbarram, quando eles estão falando de uma sociedade qualquer, é que é o seguinte, a existência de estruturas sociais objetivas é reconhecida, mas esse reconhecimento não é acompanhado da captura, da apreensão dos mecanismos pelos quais essas ações individuais são geradas, entendeu? Porque afinal de contas as pessoas não agem do nada, né? Elas constroem a realidade, vamos dizer assim, e eu fiz um vídeo especificamente do Berger sobre a construção social da realidade, usando o exemplo do céu sagrado, mas é o mesmo autor e a mesma ideia.
elas constroem a sociedade com os bloquinhos que elas estão vendo ali, né? Elas não criam bloquinhos novos do nada, entendeu? Até coisas novas numa sociedade, elas são sempre ressignificações, reestruturações, metamorfoses de coisas que já estavam lá antes, entendeu? E assim meio que vai. Uma visão objetivista, metodologicamente falando, ela dá uma perspectiva de Google Earth, mas ela não te dá uma perspectiva de como é viver naquela rua. Vamos colocar desse jeito. Por um outro lado, concepções microsociológicas como o Alfred Schutz, os estudos do Harold Garfinkel, elas têm o mérito para o Bourdieu de colocar como essas formas mais comuns de associação social que a gente vê aqui na nossa vida mesmo, certo? Como isso é possível graças a certas competências cognitivas e certas práticas, e aqui entra a questão do hábitos, né? Práticas partilhadas pelos membros comuns, ordinários, nada, ninguém especial, entendeu? É coisa que está aqui na sociedade que todo mundo conhece, certo? E de novo, aqui vem o hábitos, né? Aquela questão do hábitos e campo que eu falei nos vídeos anteriores. E coisas assim você só pode ver se você olhar para o micro, realmente. Então, a abordagem do Bourdieu que é pegar esse macro e micro e meio que relacionar os dois. Por isso que a gente fala de relacionismo metodológico. Só para relembrar, os indivíduos nascem em situações sociais, vamos dizer assim, que eles não têm controle. Você não controla se você nasce numa família rica ou pobre, por exemplo. Mas a partir do momento que você nasce nessa família e você está cercado dessas práticas e você começa a reproduzir essas práticas e ressignificá-las para a tua vida individual, você está ali, vamos dizer assim, reproduzindo hábitos de um determinado grupo, de um determinado campo social. E ao fazer isso, essa subjetivação do hábitos, você também está reproduzindo hábitos, certo? Então é uma dialética, e é por isso que a gente fala em dialética. Aí Robson falando dialética, Marx aqui, calma. Dialética em si é o processo de pensamento de tese, antítese e síntese, tá? Isso na verdade é uma coisa que independe de corrente de filósofo. Pô, Hegel era monarquista, pelo amor de Deus. Não, acho que é meio difícil dizer que Hegel era esquerdista. Eu tenho que avisar agora, né? Porque o YouTube e tal. Então, essa relação dialética entre objetividade e subjetividade no mundo social é o que está possibilitando para o Bourdieu integrar tanto o objetivismo quanto esse subjetivismo de algum modo ali que dá para a gente entender mais claramente certas estruturas sociais, certo? Como as coisas estão efetivamente acontecendo. Então, essa relação dialética entre objetividade e subjetividade do mundo social é o que está possibilitando o Bourdieu entender não só determinados fenômenos, como, por exemplo, a forma como classes médias ostentam status e o que isso tem ou não a ver com a condição econômica real delas. É o livro A Distinção, aliás, se você estiver interessado, link na descrição para você ir lá comprar o livro e ajudar, olha que legal. E tanto quanto as limitações desse método, tá? As práticas sociais são o produto desse encontro, tá? Entre as circunstâncias objetivas e as disposições subjetivas. Isso é o que a gente chama, esse encontro, essa ideia de que esse encontro existe e desse encontro esse frutífero. Isso que a gente chama, essa perspectiva teórica, de praxeologia. Então, uma teoria praxeológica não é apenas uma teoria da prática, ela também é uma teoria que entende o mundo social como uma prática. Relembrando mais uma vez que o hábitos, ele não é algo estático, tá? Ele não é por isso que o Bourdieu usa o latim hábitos e não fala habitos, né, com um OS, que no francês seria, acho que é algo parecido, não sei, eu não falo francês. Mas enfim, ele usa o latim. E ele está usando o latim especificamente porque ele quer colocar essa coisa gerativa, formativa do hábitos, entendeu? Não é simplesmente eu tô assim, mecanicamente aqui fazendo tudo que eu sempre fiz, como sempre fiz. Não, tem um lance de negociação, de pensar, será que isso aqui é a melhor forma de fazer dessa forma? A gente pode então tratar o hábitos como um senso prático, tá? E definir ele como com esquemas genéricos de orientação que os agentes
adaptam a situações específicas, tá? Esses esquemas genéricos, eles são esquemas de percepção, avaliação e ação, tá? Esquemas de percepção vão servir o quê? Vão atribuir inteligibilidade e significado aos fenômenos que os agentes vão se deparar no mundo social. O cara vai chegar numa situação nova, isso aqui é uma entrevista de emprego, isso é inteligibilidade, beleza, então já sei o que eu posso fazer aqui. Vai classificar o cara que está lá na frente dele, um sujeito de terno, bem vestido, então ele deve ser um doutor, eu vou chamar o cara de doutor, entendeu? Esse tipo de coisa. Esquemas de avaliação atribuem valores diferentes aos agentes e objetos percebidos. O modo de falar de um indivíduo, esse cara fala bem, elegante, esse cara não curte muito do jeito que ele fala não, fala muito pobre, sabe? Pois é. E os esquemas de ação são modos de se fazer. Você sabe a diferença entre um pedreiro profissional e alguém que só faz casas bem de vez em quando ou fez só a própria casa no jeito que ele manuseia as ferramentas dele. Isso vale para qualquer coisa, na verdade. Músicos, arquitetos, até cientistas sociais. A gente lê textos de um jeito bem específico, né? Então, eu acho que daí vocês podem meio que entender a ideia. Por fim, a gente pode fazer uma distinção analítica do hábitos em 3 partes, lembrando sempre que essas coisas são interrelacionadas, tá? Elas são meio que... entendeu? Elas não são 3 coisinhas diferentes que nunca se tocam. A gente pode falar dos esquemas cognitivos de percepção, que é o eidos. A gente pode falar de esquemas éticos e estéticos de avaliação, que é o ethos. E esquemas corpóreos de ação, que é a hexis. Você pode fazer isso se você quiser ser bem específico no que você está tentando avaliar, mas não quer dizer que na vida real essas coisas vão ser separadas. Você age conforme determinados esquemas éticos, você percebe as coisas de uma determinada forma porque você age, enfim, é tudo misturado, tá? Só para vocês terem ciência. Ou seja, lembre-se sempre, o hábitos, ele tem um caráter durável e transponível, tá? Ao mesmo tempo que ele tem essa continuidade, ele também pode ser fluido, porque ele sempre é negociado pela sua própria natureza de hábitos. Não se esqueçam disso jamais. As coisas que são aceitáveis hoje não eram aceitáveis 50 anos atrás, e vice-versa. Bom, galera, era para eu falar de praxeologia, e eu falei de praxeologia, mas acabou sendo um hábitos parte 3, resumão. Então, assim, obrigado por terem ficado comigo aqui até agora. Clique no link da descrição, você pode ir para o site da Amazon e ver livros de Bourdieu e autores de ciências sociais, com descontos, e parte do que você comprar ali usando esse link vai vir para cá para o canal e vai me ajudar muitíssimo, inclusive a mitigar esse pequeno problema que vocês estão ouvindo de vez em quando, um piado, um bip. Pois é o meu computador querendo me abandonar. Não deixem isso acontecer. Por favor, curtam, compartilhem o vídeo, tá? Se engajem, falem para todo mundo o que está acontecendo. Não se esqueçam de se inscrever e apertar no sininho. E até a próxima, galera. Robson Lima, desligando. Tchau, tchau.